Louvado é o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados. Irmãos, eu quero compartilhar neste dia uma palavra que Deus nos conforta. E se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vos permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra confirma, amados, significa cumprir totalmente um verdadeiro fato. A Bíblia deve ser usada para confirmar a verdade em nossos próprios corações. O que não está acontecendo hoje? As pessoas estão consultando muitas coisas errôneas, como voodoos, profetadas, em vez de confrontar a própria palavra de Deus. Que é na palavra de Deus que você consegue encontrar a verdadeira e verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Eu tenho 3 tópicos para comentar com você, meu amado, aqui. Primeiro tópico. Essa palavra confirma a nossa salvação. Muito frequentemente os cristãos ficam incomodados com dúvida sobre sua experiência de conversão. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Deus realmente os salvou quando eles pediram a Ele que fizesse. É uma pergunta, irmão, que os crentes hoje não querem saber da salvação. Eles querem saber do bem material, do seu bem-estar, da vida cotidiana, seu emprego, mas não quer saber da salvação. Isso é muito sério, queridos. Muito sério mesmo. Uma das palavras mais fortes de Jesus no Evangelho de João, ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os irmãos estão sofrendo porque não têm consultado a palavra de Deus. Está lá em João, capítulo de número 5, versículo 24. Tem que consultar, irmão. Porque Deus, Ele é poder. Por exemplo, eu poderia fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Será que nós somos salvos? Porque vários versículos podem ser usados para confirmar nossa salvação. E uma delas é essa que eu falei agora. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu quero trazer à memória para vocês comparar no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, presta bem atenção. Uma vez Jesus, sempre Jesus. Agora, a única coisa que separa o homem de Jesus, do Espírito Santo, de Deus Todo-Poderoso, é o pecado. Deus não se junta com o pecado. No capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo de número 27, aleluias. No capítulo 6, no versículo de número 27, veja o que o Senhor tem para nos dizer. Ele diz assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque visse sinais, mas porque cometeste e também participais, comeis pães e vos forasteiros. O Senhor
não divide sua glória. Primeira coisa, o Senhor dá para todos, para todos. Agora, é claro que o Senhor tem os seus escolhidos. Se você achar que porque você não aceitou Jesus e você não segue o caminho dele, você vai para o céu, você está enganado. E muito enganado. Deus é justo. Ele fala no versículo de número 35. Ele diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Olha que o Senhor está falando de duas coisas fundamentais. Está falando do pão, está falando da sede. Da fome e da sede. O pão e a água. Presta atenção, irmão. Ele é o pão da vida. Ele é a água que purifica. Se você não tiver ligadura com isso, não é Jesus que está falando. No versículo de número 34, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus não te lança fora. Mas presta atenção, é você que sai da presença de Deus. Deus não quer que você se perca. Mas você tem que ter muito cuidado para você não ser lançado no fogo do inferno. Quer dizer, se você perder essa oportunidade, a possibilidade de você retornar, vai que não dá tempo. Hein? Então preste bem atenção, querido. Preste atenção. Aqui, irmãos, os judeus começaram a murmurar, porque o Senhor tem palavras de salvação e os judeus não querem ouvir. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Deus quer ressuscitar o homem. O homem. Estou falando homem e mulher. Ele quer te ressuscitar para que você venha ter vida e abundância. Outro ponto fundamental. Onde é que ele confirma que você está salvo? A mão de Deus em todos os amargos e desapontamentos da sua vida. Sem dúvida, um versículo muito importante e afirmação na hora da grande necessidade é lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Interessante, né? Deus te dá uma luta, mas Ele te dá o conforto dentro da luta. Ele não tira a batalha. Ele não tira a batalha, mas Ele passa com você na batalha. Outra coisa importante que você tem que aprender, preste bem atenção. Ele confirma nosso perdão quando pecamos. Algumas vezes os crentes carregam com eles fardos a respeito de pecado e fracasso do passado. Tem pessoas que não querem perdoar. Tem pessoas que vivem anos e anos dizendo: eu não perdoo, não perdoo. Querido, se você não perdoar, você não é perdoado. Não adianta. Essa é uma das posições de Deus para conosco. Você é de Cristo, você tem o pensamento de Cristo, você é de Cristo, tem a ação de Cristo, tem o pensamento de Cristo. Você não é de Cristo, você não pensa como Cristo, você não tem um coração cristão. É muito sério isso. Aleluias, glórias a Deus. O pecado é instantâneo,
e eternamente poderoso para nos complicar. Deus não quer que você fique no pecado. Pastor, o que o senhor está dizendo, pastor, a respeito disso? Meu Deus, pecado é muito, é muito sério, pastor. Eu não consigo perdoar, eu não consigo eu não consigo sair disso, pastor. Isso me atormenta todo o tempo. Querido, presta bem atenção. O que atormenta você é a sua falta de transformação. Tem muita gente que está dentro da igreja morto. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, velho. 25, 26. 26, 27, aliás. O que está dizendo lá? Há muitos que dormem. Estão mortos dentro da igreja. Conhece a Bíblia, conhece a Jesus, mas não vive. Não vive. O Salmos de número 32, verso 5. O salmista, ele deu uma lição para nós. Ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quer dizer, se confessarmos, Deus perdoa. Se não confessarmos, Deus não perdoa. Simples. Salmos de número 32, verso 5. Nós temos também, lá no Salmos de número 103, verso 12. Interessante, irmão. A Bíblia, ela é rica porque ela fala tudo sobre você e eu. É simples. É só você fazer uma procura. Isso é ceia. Tá bom? Salmo 103, verso 12 diz assim a palavra do Senhor. Quero ler para você refletir comigo. Isto, o Oriente do Ocidente, assim afasta as transgressões. Quer dizer, do norte ao sul, do leste ao oeste. Senhor, tire de mim essas transgressões. Quero dizer a você que você é muito abençoado por estar ouvindo esta palavra. Que Deus, nesse momento, venha confortar o teu coração, tua família. E não desista. Não desista por nada. Por quê? Porque o Senhor parará. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Angústia? Dor? Ele é o nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.